Excelentíssimo senhor ministro presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor doutor Procurador-Geral da República. Excelentíssimos ministros, excelentíssimas ministras que compõem esta Egrégia Corte. Esta ação de inconstitucionalidade por omissão, acumulada com pedido cautelar, está relacionada com a indiferença. Com a indiferença com que o Estado brasileiro, através das omissões do presidente da República, omissões que deveriam ser substituídas por ações, por movimentos, por decisões, para mover a máquina pública brasileira na principal catástrofe sanitária que surgiu na história do nosso país. Eu ouso dizer, senhores ministros, senhoras ministras, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e doutor Procurador-Geral, eu ouso dizer que o peso da história recai, nesse momento no país, sobre os ombros responsáveis, fortes e inteligentes do nosso Supremo Tribunal Federal. Porque essa crise sanitária, ela não pode ser tratada como está sendo tratada pelo presidente da República em particular e pelo Estado brasileiro como consequência da sua ausência de decisões e de movimentos. Existem pendências hoje na história recente do país que têm que ser supridas. Por exemplo, qual a atitude que o Supremo Tribunal Federal vai tomar em relação à provocação que o senhor presidente faz de aglomerações por onde ele vai? Qual a atitude que o Supremo Tribunal Federal vai tomar em relação à postura do presidente da República de recomendar que não sejam usadas máscaras? Qual a decisão que o Supremo Tribunal Federal vai tomar em relação à postura do presidente quando não recomenda a vacinação? Quando articula relações políticas paralelas ao poder de Estado para que as pessoas não se vacinem, retardando a vacinação? Qual a atitude que o Supremo Tribunal Federal vai tomar em relação à postura de charlatanismo que o presidente da República tem assumido perante a sociedade brasileira? Recomendando remédios, dando receitas, oferecendo cloroquina para as emas do palácio, dando um exemplo, inclusive, de como ele trata a sociedade brasileira e seu povo sofrido neste momento de crise. Esta ação direta de inconstitucionalidade pede que o Supremo recomende determinados balizamentos segundo princípios da Constituição Federal. Esta ação, ela se inspira no preâmbulo da Constituição, ela se inspira no artigo que define, o artigo 3º da Constituição Federal, que define não só o caráter do Estado brasileiro, mas o caráter da sociedade que a pretensão histórica do Constituinte quer recomendar e obrigar normativamente para uma sociedade solidária, para uma sociedade afetivamente estabilizada, para uma sociedade política democrática dentro dos padrões da modernidade. E aí, o nosso pedido está baseado em alguns princípios fundamentais. Os dois fundamentos da Constituição são o princípio da legalidade, de uma parte, e o princípio da igualdade perante a lei, o princípio da igualdade formal, portanto, que está na base das constituições modernas.
é necessário, em primeiro lugar, uma interposição de uma premissa dogmática. Quando tivermos dúvida a respeito de uma norma promulgada, qual o alcance da norma promulgada e quais as potencialidades que ela tem de intervenção concreta na vida comum. Essas normas ambíguas, elas têm uma referência dogmática, interpretativa, que deve se ocorrer nos direitos fundamentais. Quando não se sabe qual a extensão e a profundidade da norma, em situação de crise, a sua interpretação concreta, a sua dogmática concreta, recomenda que ela seja olhada, que ela seja debulhada, como dizemos aqui no nosso Estado, segundo os direitos fundamentais. O direito à vida, o direito à saúde, o direito ao trabalho e o direito ao ressarcimento daqueles que não podem trabalhar, daqueles que não podem operar as suas empresas, o direito ao ressarcimento em função da proporção de sacrifício que o Estado exige de cada um. E o princípio da solidariedade, ele está inscrito na Constituição. Da combinação do preâmbulo da Constituição com o seu artigo 3º, emana uma espécie de banco de valores da formatação da República e da formatação do Estado Social que se irradia por toda a normatividade, por todo o sistema normativo. E essa interpretação, portanto, é a interpretação que estamos pedindo nesse momento. O que é o princípio da solidariedade? O princípio da solidariedade é aquele que veste todo o sistema normativo, que promulga a necessidade de que, na sociedade de classes, haja um tratamento que mobilize a sociedade em direção a melhores condições de igualdade e que essas condições de igualdade cheguem a todos como direito à vida. E o nosso pedido está baseado nessa fundamentação. Na fundamentação da Constituição, que está fundada no primeiro alicerce da igualdade formal, que está fundada no alicerce mais profundo, que organiza todo o nosso tecido normativo. Que o princípio da igualdade formal, ele vem acompanhado do respeito à legalidade. E o respeito à legalidade deve ser interpretado em momentos de crise, segundo a proximidade que o texto constitucional deve ter com a vida comum. Ou seja, trazer a Constituição para perto da vida. E esta é a demanda que está inscrita neste pedido formulado perante o egrégio Supremo Tribunal Federal. O peso da história recai sobre os ombros de Vossas Excelências, porque é necessário responder. A pandemia ainda não foi superada. O presidente pode continuar dizendo para as pessoas não usarem máscara? A pandemia ainda não está perto do fim. O presidente pode continuar dizendo para as pessoas celebrarem sem cuidados, se aglomerarem nos seus fantásticos movimentos eleitorais, feitos de maneira assodada e irresponsável num país em crise? Esse Supremo Tribunal vai ter que responder. Pode o Estado brasileiro exigir sacrifícios desiguais? Ou seja, determinar o isolamento social e não recompensar as pessoas das perdas que elas tiveram em função desse isolamento? E particularmente os empresários, pequenos e médios empresários, que devem ser obrigados, em circunstâncias concretas, a fechar os seus negócios para não permitir aglomeração. E nós estamos fazendo um pedido cautelar que Vossas Excelências terão que apreciar.
Porque, neste caso concreto, a justiça que tarda não será uma justiça verdadeira. A justiça que demora pode se integrar com uma visão que foi espalhada pelo próprio presidente da República e pelo seu grupo dirigente, de que a imunização de rebanho, vista como uma resposta da naturalidade social, pode solucionar a pandemia. Poderá o presidente continuar com essa política? É esse o reclame desta ação. É uma ação que fala não em nome de uma classe, que fala não em nome de uma parte da cidadania, mas uma ação que fala para bloquear neste país este processo de genocídio voluntário ou involuntário a que está sendo submetida uma grande parte da população brasileira. Eu lembro a Vossas Excelências que o grupo político do presidente da República, o grupo que lhe dá sustentação, o grupo que não se importa de espalhar os vírus nas grandes regiões metropolitanas, é o mesmo grupo que vem aqui na frente do Supremo Tribunal Federal pedir o seu fechamento. É o mesmo grupo que vai junto com o presidente na frente dos quartéis instar a invalidade da Constituição, como se algum poder burocrático do Estado tivesse o direito de invalidar o trabalho do Constituinte, invalidar o programa do Constituinte, invalidar o preâmbulo do Constituinte, invalidar os direitos fundamentais que o Constituinte nos legou. Excelentíssimos senhores e senhoras, ministros e ministras, o peso da história e o peso da pandemia recai sobre os ombros de Vossas Excelências.